Olá, sejam bem-vindos à formação de costura para iniciantes. Ao longo desta formação, vamos aprender a utilizar corretamente a máquina de costura industrial no contexto produtivo da secção de confecção. Finalidade desta formação. O principal objetivo é garantir a correta utilização da máquina de costura industrial, assegurando qualidade, segurança e eficiência no processo produtivo. Em primeiro lugar, a segurança é essencial para promover práticas de trabalho seguras na utilização dos equipamentos. Depois, a qualidade, que garante uma boa execução das operações, na aplicação de ribete em tapações. Temos também a eficiência, que permite reduzir erros, retrabalho e desperdício, melhorando a consistência do processo. E por fim, a uniformização, que assegura que todos os operadores trabalham da mesma forma, seguindo os mesmos métodos. Vamos agora fazer uma breve introdução à máquina de costura industrial. Esta máquina é um equipamento utilizado no processo produtivo para unir materiais através da costura, sendo especialmente indicada para trabalhos contínuos e materiais mais resistentes. Em termos de funcionamento, o ponto é formado através da interação entre a agulha e a bobina, garantindo uma fixação segura e duradoura dos materiais. Relativamente às suas características, destaca-se pela robustez, pela velocidade e pela precisão, permitindo uma execução eficiente e uniforme. No entanto, a sua correta utilização exige conhecimento técnico, controlo e atenção por parte do operador, contribuindo diretamente para a qualidade do produto final e para a segurança do processo. Antes de começar a trabalhar com a máquina, é fundamental conhecer e cumprir as normas de segurança. Desde logo, a máquina deve ser utilizada apenas por operadores devidamente formados. Sempre que for necessário realizar alguma intervenção, é obrigatório desligar a máquina para garantir a segurança durante o processo. Durante o funcionamento, é importante manter as mãos afastadas da zona da agulha e não operar a máquina sem as proteções instaladas. Além disso, a área de trabalho deve estar sempre limpa e organizada. Ao nível do vestuário, devem evitar-se acessórios como anéis ou pulseiras e roupa larga, garantindo também espaço livre à volta da máquina. Se surgir alguma anomalia, a máquina deve ser parada imediatamente e não devem ser realizados ajustes sem formação ou autorização. O não cumprimento destas regras pode resultar em acidentes, danos no equipamento e falhas no processo produtivo. Vamos agora identificar os principais componentes da máquina de costura. Começando pelos elementos essenciais, temos o interruptor geral que permite ligar e desligar a máquina. A agulha, responsável por perfurar o material e formar o ponto. O calcador, que mantém o material fixo durante a costura. Dentes de transporte, que fazem o avanço do material de forma automática. E a bobina, juntamente com a caixa da bobina, responsáveis pela linha inferior e pela regulação da sua tensão. Relativamente aos componentes de controle, temos o sistema de tensão da linha, que regula a linha superior, o volante, que permite movimentar a máquina manualmente, o pedal, que controla a velocidade de costura, a alavanca do ponto, que ajusta o comprimento do ponto, o suporte de linha, onde são colocadas as bobinas, a joelheira, que permite levantar o calcador sem utilizar as mãos, e, por fim, o suporte do ribete, que facilita a aplicação contínua do material. Antes de iniciar qualquer operação de costura, é fundamental preparar corretamente a máquina. Esta preparação garante o bom funcionamento do equipamento, a segurança do operador e a qualidade da costura. Durante todo este processo, a máquina deve estar sempre desligada. A preparação é composta por várias etapas. Começamos pela lubrificação da máquina, seguida da colocação da agulha. Depois realiza-se o enchimento e a colocação da bobina. De seguida, é feito o enfiamento da linha. E, por fim, o ajuste da tensão. Vamos começar pela lubrificação da máquina.
Antes de iniciar o trabalho, é necessário aplicar óleo nos pontos indicados. Deve ser colocada uma gota de óleo em cada orifício de lubrificação da máquina, garantindo que todos os pontos recebem óleo. A falta de lubrificação pode provocar desgaste e até avarias no equipamento. Colocação e verificação da agulha. A agulha utilizada é do sistema 134-35 com o tamanho 120-19. Para realizar esta operação, é necessária uma chave de fendas para soltar e apertar o parafuso de fixação. Antes de começar, é importante garantir que a máquina está desligada e colocar a agulha na posição mais alta, rodando o volante. De seguida, solta-se o parafuso, retira-se a agulha, caso exista, e insere-se a nova agulha totalmente para cima. Um ponto muito importante é garantir que a ranhura da agulha fica orientada para a esquerda. Depois aperta-se novamente o parafuso, assegurando que a agulha fica bem fixa. A agulha deve ser substituída sempre que esteja danificada, desgastada ou quando surgem falhas no ponto ou quebra de linha. Uma colocação incorreta pode provocar problemas na costura e afetar a qualidade do trabalho. Enchimento da bobina. A bobina deve ser corretamente preparada antes da sua colocação na máquina, seguindo o procedimento indicado pelo fabricante para assegurar a tensão adequada e o funcionamento fluido da costura. Primeiro, colocar a bobina vazia no eixo do enrolador da bobina. Segundo, garantir que a bobina fica com a parte correta orientada para o exterior, depois colocar a linha no suporte de linha. Quarto, passar a linha pelo guia de linha e pelo sistema de tensão do enrolador da bobina. Sexto, enrolar manualmente a linha algumas voltas na bobina, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. De seguida, pressionar o eixo do enrolador da bobina e a alavanca de forma a ativar o enrolador. Oitavo, acionar a máquina para iniciar o enchimento da bobina. A bobina enche automaticamente durante o funcionamento e o enrolador para automaticamente quando a bobina estiver cheia. Por último, retirar a bobina do eixo do enrolador e cortar a linha. A tensão da linha pode ser ajustada no sistema de tensão do enrolador. Se a linha for enrolada de forma irregular, deve ser ajustado o guia de linha. Vamos assistir a um vídeo demonstrativo. Colocação da bobina na máquina. Após o enchimento, a bobina deve ser colocada na caixa e inserida na máquina. Primeiro, segurar na caixa da bobina. Depois, inserir a bobina no interior da caixa. De seguida, garantir que a bobina fica posicionada corretamente. Agora, puxar a linha e passá-la pela ranhura existente na caixa da bobina. Depois, passar a linha por baixo da mola de tensão. Puxar a linha até sentir uma ligeira resistência. Deixar uma ponta de linha suficiente. De seguida, inserir a caixa da bobina na máquina. Empurrar até encaixar corretamente. E, por fim, verificar se a caixa da bobina está bem fixa. Vamos assistir a um vídeo demonstrativo. Enfiamento da linha. Primeiro colocar a bobina de linha no suporte. Depois, puxar a linha e passá-la pelo primeiro guia de linha na parte superior da máquina. De seguida, conduzir a linha até ao sistema de tensão. Passar a linha entre os discos de tensão. Passar a linha pela mola de compensação. Subir a linha até ao estica-fio. Passá-la pelo orifício do estica-fio.
De seguida, descer a linha pelos guias intermédios na parte frontal da máquina. Passar a linha pelo guia junto à barra da agulha e, por fim, enfiar a agulha da esquerda para a direita. Vamos assistir a um vídeo demonstrativo. Preparação final. Começa por segurar a linha superior, a linha da agulha. Em seguida, rodar o volante manualmente. Permitir que a agulha desça e suba, trazendo a linha da bobina. Agora, puxar a linha superior, até fazer aparecer a linha inferior. Depois, puxar ambas as linhas para trás da agulha. Posicionar o tapa-sol e o ribete na zona de costura. Baixar o calcador e, por fim, acionar o pedal e iniciar a costura. As duas linhas devem ficar posicionadas para trás antes de iniciar. E o calcador deve estar sempre em baixo antes de cozer. Vamos assistir a um vídeo demonstrativo. A tensão da linha é um fator crucial para a qualidade da costura. Uma tensão incorreta pode provocar pontos irregulares, quebra de linha ou até a visibilidade indesejada da linha. Por isso, deve ser ajustada sempre que houver mudanças de material de agulha, de linha ou quando surgem falhas na costura. Procedimento para ajustar a tensão. Primeiro, identificar o regulador de tensão da linha superior. De seguida, verificar a tensão atual da linha. Caso seja necessário ajustar o regulador, rodando no sentido dos ponteiros do relógio, aumenta a tensão. No sentido contrário, diminui a tensão. Por fim, realizar um teste de costura para confirmar o ajuste. Como identificar a tensão correta? O ponto deve ser equilibrado e sem foldas. A linha superior não deve aparecer na parte inferior do tapa-sol e a linha inferior não deve aparecer na parte superior do tapa-sol. Execução da costura, aplicação do ribete. Primeiro, posicionar o tapa-sol na máquina. Colocar o ribete na zona de costura, alinhado com a borda do tapa-sol. Baixar o calcador e iniciar a costura acionando o pedal de forma controlada. Guiar o material manualmente, mantendo o ribete alinhado. Manter uma velocidade constante com as mãos afastadas da agulha. Ajustar ligeiramente o material sempre que necessário. Finalizar a costura no ponto pretendido. Levantar o calcador, retirar o material da máquina e cortar as linhas. O ribete deve acompanhar sempre a borda do tapa-sol e o avanço do material deve ser natural, sem puxar. Após a finalização da costura, os tapa-sóis devem ser colocados na palete situada do lado direito da máquina. É importante garantir a orientação correta, colocando o tapa-sol com o lado certo, de acordo com a posição definida para o empilhamento. Também é necessário manter o alinhamento, assegurando que todos os tapa-sóis ficam na mesma orientação. Outro ponto importante é garantir um sentido uniforme, ou seja, todos os tapa-sóis devem ficar virados para o lado direito, mantendo a consistência na palete. Deve ainda haver cuidado com a prevenção de danos, colocando os tapa-sóis de forma alinhada, evitando dobras, vincos ou outras deformações. Vamos assistir a um vídeo demonstrativo.
Escolha do material e técnicas de costura. Critérios de seleção da palete. Dar prioridade às paletes com papel vermelho. De seguida, selecionar paletes com ordens de trabalho, respeitando a data de saída. Caso não existam, utilizar outras paletes disponíveis. A palete selecionada deve ser colocada do lado esquerdo da máquina. Técnicas de costura em tapaçóis. A máquina realiza o avanço do material. Não puxar o material. Uma mão deve estar à frente da agulha para guiar e a outra atrás para apoiar. Utilizar velocidade controlada e manter um movimento contínuo. Evitar movimentos bruscos, ajustando o material de forma suave. Não é preciso força, é controle. A organização do posto de trabalho é fundamental para garantir a eficiência, a segurança e a qualidade da costura. Um posto bem organizado permite um fluxo de trabalho simples, evitando deslocações desnecessárias e reduzindo a probabilidade de erros. Relativamente à disposição do material, do lado esquerdo da máquina fica a palete com o material por trabalhar, ou seja, os tapaçóis ainda por ribetar. Do lado direito encontra-se a palete com o material já finalizado, os tapaçóis já ribetados. Esta organização permite distinguir facilmente o material em processo do material concluído, melhorando o controlo e a eficiência do trabalho. A ergonomia no posto de trabalho é essencial para a saúde, o conforto e a produtividade do operador durante a costura. Relativamente à cadeira ergonómica, a cadeira é concebida para se adaptar à posição do operador, promovendo uma postura correta e ajudando a prevenir a fadiga. É possível ajustar a altura do assento, bem como o apoio lombar. Uma correta regulação da cadeira é fundamental para reduzir o cansaço e evitar problemas físicos associados a posturas incorretas prolongadas. Quanto ao porta-pallets elevatório elétrico, este equipamento é utilizado para ajustar a altura da pallet de material, elevando-a conforme a necessidade do operador. Entre os principais benefícios, destaca-se a eliminação da necessidade de o operador se baixar constantemente, a redução do esforço físico e da sobrecarga nas costas, a melhoria da ergonomia geral do posto de trabalho e o aumento do conforto durante a execução das tarefas. Importância da organização do posto de trabalho. A correta organização do posto de trabalho é fundamental para maximizar a eficiência e garantir um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Um espaço bem organizado facilita a execução das tarefas, pois permite que ferramentas e materiais estejam sempre acessíveis, reduzindo interrupções durante o trabalho. Além disso, ajuda a reduzir o risco de erros, uma vez que tudo está no seu devido lugar, diminuindo a probabilidade de enganos ou perda de componentes. A organização também contribui para a produtividade, pois reduz o tempo gasto à procura de materiais, permitindo dedicar mais tempo à costura e aumentando o ritmo de produção. Por fim, tem um impacto direto na segurança do operador, ao eliminar desordem e obstáculos no espaço de trabalho, prevenindo acidentes e criando um ambiente mais seguro para todos. Problemas comuns e soluções. Durante a utilização da máquina, podem surgir algumas situações que afetam a qualidade da costura. Por exemplo, se a máquina não cose corretamente, pode estar relacionada com a linha mal enfiada, a bobina mal colocada ou a agulha mal posicionada. Se a linha partir com frequência, isso pode indicar tensão demasiado apertada, agulha desgastada ou danificada ou, novamente, um problema no enfiamento. Quando surgem pontos falhados ou irregulares, é importante verificar o estado da agulha, a colocação da bobina e o percurso da linha. Outro problema comum é a linha inferior enrolar, formando os chamados ninhos, normalmente causado por linha superior mal enfiada, falta de tensão ou bobina mal colocada. A máquina também pode bloquear devido à linha presa no interior, problemas na bobina ou falta de lubrificação. No caso de a costura ficar desalinhada ou com o ribete torto, isso está geralmente relacionado com o posicionamento do material
ou falta de controle durante a costura. E se a máquina não puxar o material, deve verificar se o calcador está em baixo ou se existe algum problema nos dentes de transporte. Em qualquer uma destas situações, é importante identificar a causa e aplicar a solução adequada para garantir a continuidade do trabalho. Conclusão: esta formação forneceu os conhecimentos essenciais e as competências práticas para operar uma máquina de costura industrial. Desde a configuração inicial até à resolução de problemas comuns, cada etapa foi abordada para garantir uma aprendizagem sólida. A mestria nesta área desenvolve-se com prática consistente e atenção aos detalhes. Por isso, há alguns pontos-chave a reter. Prática constante é fundamental para aperfeiçoar as técnicas e ganhar confiança na operação da máquina. Atenção aos detalhes, a segurança e a precisão são essenciais, devendo ser sempre verificada a tensão da linha, a agulha e a bobina antes de iniciar. Aplicação correta. Utilizar os procedimentos aprendidos permite garantir costuras de qualidade e evitar desperdícios. E por fim, a resolução de problemas. Não hesitar em consultar este guia sempre que surgirem dificuldades durante a costura. Parabéns! Concluíste a parte teórica. É hora de consolidar o que aprendeste e passar à prática. Bom trabalho!